Bem-vindos ao podcast GPS Jurídico. Nosso bate-papo de hoje é super importante, super interessante. É sobre inteligência artificial, neurodireitos. Tenho certeza que muitos de vocês nem ouviram falar de neurodireitos e vão aprender hoje com um grande especialista nisso, meu amigo Henrique Zalaf, advogado, mestre em direito, autor de livro jurídico, professor universitário. Bem-vindo, Henrique. É um prazer te receber aqui. Prazer é tudo meu, parabéns aí pelo programa. Fico Obrigado. muito feliz em te rever. A gente se conhece da época da faculdade. Oh, muito legal, né? Muito boas histórias. Bom saber que você está trilhando esse caminho e muito bom ser recebido aqui por vocês. Parabéns pela estrutura. Sim, Invejável. sim. Henrique, explica pro pessoal aí, para mim também, né, que eu sou aqui seu aluno nessa função, o que é inteligência artificial, qual é o papel dela no direito, qual a importância dela, bem resumidamente assim o que é a inteligência artificial e depois a gente vai avançando. Esse tema é o tema, talvez, um dos temas do momento, É. né? Inteligência artificial. Já existe há bastante tempo. O termo foi cunhado em 1960, na década de 60, melhor dizendo. E é um mecanismo de informática que busca solucionar problemas. Então, como qualquer software, o software ele é destinado a resolver problemas. Sim. Então, se você pega um editor de texto, ele tem um problema a ser resolvido, que é a própria edição de texto, formatação. Se você tem um programa como o Excel, por exemplo, você tem um sistema que tem a função de resolver contas matemáticas. Se você tem um sistema de uma empresa, um ERP, que a gente chama, a função dele é calcular estoque, calcular tributos, Sim. calcular a folha de pagamentos. O que a inteligência artificial faz é também resolver problemas da vida humana, mas usando para isso uma base de dados muito mais significativa. Então, quando você trabalha, por exemplo, um mecanismo de inteligência artificial como um Waze, que é um mecanismo muito comum de transporte, Sim. ele usa uma quantidade gigantesca de informação com uma capacidade muito grande de, numa alta velocidade, cruzar informação. Uhum. E o que ela faz no nosso comportamento é predizer um comportamento que seria minimamente desejável de acordo com o que o usuário quer. Então, se o usuário quer um caminho mais longo para chegar numa determinada cidade, ele vai com base no trânsito local, Sim. no comportamento dos outros motoristas, nas estradas disponíveis, calcular um caminho. Então ele vai resolver um problema, assim como o Word resolvia o problema dele, e assim como o Excel resolve o problema dele. Então, quando a gente fala de mecanismos de inteligência artificial, a gente está falando de softwares que são a base, o mesmo racional de um software editor de texto, só que obviamente destinado a resolver um outro nível de problema com um outro volume muito mais significativo de informações. Entendi. Então, o que você precisa ter para ter um mecanismo de inteligência artificial é um problema, coisa que você tinha num software normal, mas o que você tem de diferencial é uma quantidade gigantesca de informação. E o mecanismo de inteligência artificial, dos diversos tipos, e aí existem diversos tipos, Sim. ele tem uma capacidade enorme de predizer comportamentos. O que ele traz são comportamentos esperados e desejados dentro de uma base de dados pré-fixada. Então, vou dar um exemplo. Na minha dissertação de mestrado, eu tive a oportunidade de estudar algumas empresas que faziam diagnóstico médico. Então, o que é o mecanismo, ou o robô, ou a inteligência artificial, e como você queira chamar, Sim. para fins até da nossa conversa, acho que é pouco relevante essa diferenciação, Sim. embora ela exista. O que você tem é uma base gigantesca de informação, Big Data, é o que um chama. Big Data, disponível em redes sociais, disponível em bancos de dados, disponível através de mecanismos de captura da informação e o cruzamento dessa informação. Então, eu tive a oportunidade no mestrado de estudar mecanismos que, por exemplo, elas falam, olha, com base numa foto da sua retina, você tem tantos por cento de chance de desenvolver uma doença cardíaca, Nossa. porque ele tem uma base de dados enorme e faz o cruzamento rápido de informação. Entendi. Os mecanismos são os mais diversos. Eu tenho mecanismos basicamente de programação, mas tenho as IAs chamadas IAs generativas, que é o que a gente conhece por ChatGPT, pelo Gemini, pelo Copilot, que são mecanismos onde você interage com o mecanismo e ele tem uma coisa que se chama PNL, Programação Neurolinguística. Ou seja,
essa máquina, esse robô, ele te dá retornos como se fosse um ser humano. Uhum. E é por isso que você, por exemplo, quando você chega na Sim. tua casa, você pergunta para Alexa, toca minha música favorita, ela vai saber. Sim. Mas ela não vai saber porque ela está dentro da sua mente, efetivamente. Ela vai saber porque ela cruzou informações do seu celular, dos seus hábitos de corrida, dos seus hábitos de esporte. E aí ele cruza e sabe que o seu cantor preferido é a banda XY. Então, por exemplo, faz a busca compartilhada com hábitos de consumo. Então, eu entro lá uma vez por mês, dentro da iTunes Store ou dentro do Spotify e crio minha lista. A Alexa, ela vai cruzar essa informação, né? É por isso, por exemplo, que quando você entra num site como o da Amazon, cujo algoritmo é extremamente desenvolvido, ela é capaz de indicar exatamente o tipo de consumo que você gostaria de ter. Sim. Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosto muito de música, gosto muito de literatura e gosto muito de videogame. Então, ele já indica os lançamentos dentro do gênero que eu curto. Uhum. Então, a inteligência artificial, ela tem essa capacidade de antecipar os anseios que você tem. Sim. Eu estava lendo para a gente estudando um pouquinho aqui também. Eu vi algumas pessoas falando que a inteligência artificial seria uma inteligência ampliada. Então, é como se o ser humano tivesse uma consciência turbinada com a inteligência artificial. Tem todo sentido. Tudo. E aí eu estava pensando no direito constitucional, né? Que é mais minha praia e tal. Como é que fica a privacidade nisso? Porque a Alexa, como você disse, ela sabe tudo da sua vida. Aí, de repente, você compra um aspiradorzinho robô também, ele sabe a metragem da sua casa, quantos quartos tem, sala, até onde ela pode ir, até onde a gente tem que deixar ela ir para não invadir tanto a nossa privacidade. Veja, Essa é uma questão interessante. Né? Interessantíssima, extremamente debatida. Quando você estuda a inteligência artificial no direito, o impacto que ela tem no direito, uma das principais coisas que você precisa estudar é justamente a independência e a liberdade de escolha, o livre-arbítrio do ser humano perante a inteligência artificial. Exatamente. E é um desafio enorme. É um desafio enorme. Inclusive, muitos autores, por exemplo, doutrinadores, eles indicam que o ser humano pode virar um mero apertador de botões, né? Um mero programador de funções. Nossa. Ele não consegue entender exatamente o que ele está fazendo. Eu vou cometer eu vou praticar aqui vou abrir uma fragilidade minha. Eu tenho pavor de avião. Eu tenho pavor de avião. E como pessoa que tem medo de avião, fui estudar alguns acidentes aéreos, obviamente. Com certeza. E aí um dos acidentes aéreos que foi o mais famoso, que é o do Air France, que cruzou lá o Atlântico do Rio de Janeiro até Paris, que ele estava destinado a cruzar, mas infelizmente ele sofreu um acidente. Um dos fenômenos que foi estudado é o grau de automação daquele avião era tão grande, tão grande, tão grande, que a hora que deu um problema, os pilotos simplesmente eles não sabiam pilotar. Eles não sabem fazer o básico. Então, quando você tem inteligência artificial, fica mal acostumado. Você, de certa forma, você induz o ser humano a ser simplesmente um apertador de botão sem a capacidade de fazer uma análise crítica. Esse é o tema que precisa ser muito debatido por nós, juristas ou operadores do direito. O tema que é até que ponto eu tenho efetivamente uma liberdade de escolha ante o mecanismo de inteligência artificial. Sim. Existem estudos, por exemplo, que indicam que o Waze ele é capaz de criar congestionamento. Ele não tira você do congestionamento, ele leva você para o congestionamento. Já passei por isso. Pois é. Porque a quantidade... Você simplesmente confia na máquina. E se você confia na máquina, você perde aquela capacidade de julgamento. Aquela capacidade que é do ser humano da sensibilidade. O feeling ali, né? De falar, olha, eu não vou para lá. Eu não vou para aquele Tô caminho. vendo que tem muito carro por ali, vou por outro. Esse é um fenômeno extremamente estudado e esse é um viés muito profundo do comportamento do ser humano. Até que ponto eu vou ter liberdade de escolha nas minhas... E óbvio, eu posso estar falando de uma inteligência artificial muito simples, como um Netflix, Sim. por exemplo. As escolhas que eu faço dos meus filmes são filmes de ação do Liam Neeson. Mesmo ali a gente é manipulado, né? Ali porque tem os nudings, não é? Nuding digital. Perfeito. Porque eles me jogam ali o filme, que às vezes nem é o que eu queria assistir, mas eu vou lá, vou clicar. Você faz aqui. Eu faço. Agora, esse é um mecanismo que não tem uma consequência de escolha muito grande. Agora, quando você joga mecanismos como redes sociais com orientação política, redes sociais com hábitos de consumo, quando você põe geolocalização
na conversa que te induz a ir para um caminho, que obviamente é um caminho que você tem o seu hábito de consumo. Eu gosto muito de McDonald's, então aquele caminho ele já vai me induzir para uma determinada lanchonete. Nem sei se eu podia falar, Não, pode falar. fazer a propaganda Pode ali. falar à vontade. Esse é o grande problema. E quando a gente estuda sobre a liberdade de escolha, especialmente em momentos decisivos, como a gente está passando, o ano que vem a gente vai ter um momento decisivo, que é a eleição presidencial. Né? A gente está passando por um momento agora de polarização mundial mais grave ainda, onde redes sociais, portanto, eles podem te induzir a consumir uma informação mais do que outra. E fake news também, né? E fake news. Que é pior do que isso, né, Henrique? E deepfake. Esses dias rolou, eu não lembro qual rede social, se foi no Instagram, no LinkedIn, era uma foto, obviamente uma sátira, onde mostrava lá os dois candidatos brasileiros, vamos dizer assim, tomando chopp, um sentado do outro. Nitidamente era uma fake news ali, um deepfake. Mas será que não teve pessoa que acreditou? E eu vi comentários ali de pessoas que, não é possível, no final do dia eles bebem chopp junto. Gente, nitidamente isso é uma manipulação. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme. E esse é o ponto que eu acho que o direito precisa se preocupar cada vez mais com a nossa liberdade de escolha efetiva. Também acho. A quantidade de informação que você tem hoje te induz comportamentos. Né? Ela te induz comportamentos, você tem vieses cognitivos. O que é um viés? É você interpretar uma realidade diferente do que ela existe. Então, a inteligência artificial ela é capaz disso. Do jeito que ela quer. Ela acaba interpretando do jeito que ela gostaria que eu interpretasse. E não só isso. A quantidade de informação que ela disponibiliza para você é uma quantidade de informação já filtrada por uma série de mecanismos. Eu tive a oportunidade de estudar, assim, muito brevemente, obviamente, o algoritmo de algumas redes sociais. É impossível você, por exemplo, que tem 400, 500 seguidores, você ter acesso a todas as informações de todas as pessoas que postam. Com certeza. A quantidade. Então, existe ali um mecanismo que faz uma filtragem para que você veja exatamente aquele conteúdo que você meio que clicou ali e indicou. Então, você, de certa forma, você está retroalimentando aquele mecanismo para vir mais informações daquele gênero para você. Quando você fala de um passeio ao ar livre, o problema é zero. É até bom. Quando você fala de hábitos ou de comportamentos que mexem com a liberdade de cidadania, por exemplo, o comportamento já é perigoso. Sim. Coisa que você não tinha, por pior que fosse, ou por mais de esquerda ou de direita que fosse um editorial, você não tinha isso. Sim. Né? Até porque a gente sabia a linha editorial de um jornal, a gente sabia a linha editorial de uma televisão. Você não sabe. E o que a gente lia, a gente podia confiar mais, né? Hoje a gente fica em dúvida no que a gente lê. Se aquilo é real ou se é fictício. A gente que tem o conhecimento um pouco mais aprimorado fica em dúvida. Imagina a população em geral. Eu acho Olha que o não perigo. só fictício. O problema é indução. Isso. Formulado maliciosamente, intencionalmente, para te direcionar para aquele caminho. Para te direcionar aquele caminho. Isso aí. Então você tem hábitos de consumo hoje que são totalmente direcionados para o seu... Então, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, um programador muito conhecido, por uma razão óbvia, eu não vou dizer o nome, mas... E ele me falou o seguinte, olha, ele desenvolveu uma ferramenta de inteligência artificial, um chatbot de uma escola. Um chatbot de uma escola. Então, o que é um chatbot de uma escola? O sujeito entra e pergunta, quais são os princípios, o que é uma cláusula pétrea? E aí vem um chatbot e responde o que é uma cláusula pétrea. Quais são os direitos fundamentais do ser humano? O chatbot vai lá e te responde. Qual é, o que fala o artigo 37 da administração pública? O chatbot te responde. Isso é o que a gente chama de inteligência artificial acima da superfície, que é aquilo que eu, como usuário, e você, como provedor, você vê, você enxerga. O que está abaixo da superfície é muito parecido com uma ideia de iceberg, né? O que tem acima da superfície. O que está abaixo da superfície é quanto tempo você ficou naquela inteligência, quantas interações você teve, qual é o seu perfil, e ela é capaz de predizer, com base no seu volume de interação, se você vai ser um aluno desistente ou não. Ou qual é o percentual de você ser desistente do determinado curso. Que bacana, eu estava vendo sobre isso, que eles estão criando, eu acho que no Rio de Janeiro, se não me engano, depois eu vou conferir,
reconhecimento facial nas salas de aula, não sei se você viu, para verificar a expressão dos alunos, para ver se eles estão indo bem, se estão indo mal, se estão gostando ou se não estão gostando. É na mesma linha. Existe um aplicativo brasileiro, eu não sei se eu posso falar o nome. Pode falar. Chama Elephant ou The Elephant. Eu não, Já ouvi falar. confesso que eu não lembro agora. Ele é brasileiro, ele é feito, se não me falha a memória, aqui na Unicamp. Ele é uma sala virtual onde eu tenho lá o Teams, o Meets, então, O Zoom. o Zoom. Quando você tem essas salas virtuais, o máximo que a gente conseguiria colocar lá é um assistente para fazer a transcrição de uma reunião, o que já é, obviamente, Muito bom. muito bom. É. Agora, essa ferramenta, ela consegue resumir a reunião. Então, portanto, uma reunião virtual, claro. Portanto, resumir significa eu faço um juízo de valor em cima do que foi dito e pego o que é mais importante. É. Então, existe uma máquina avaliando o que é mais importante, só que pior. Ela avalia os momentos de tensão de uma entrevista. De uma conversa, melhor dizendo. Os momentos de tensão de uma conversa. Então, ela vai falar o seguinte, olha, uma conversa de 1 hora, ela, sei lá, verde, e ela indica com essas cores, verde, amarelo, igual um semáforo. Verde, amarelo, vermelho, ela fala, olha, esses 30 minutos aqui foram legais, esses 5 minutos foram 5 minutos tensos da conversa, e terminou médio. Você imagina isso aplicado a uma negociação. Você imagina isso aplicado a uma entrevista de emprego. Você imagina isso Uma mediação, uma arbitragem no direito. numa audiência. Uma audiência. Portanto, eu acho que o grande ponto, quando a gente pensa em inteligência artificial, é a liberdade de escolha. Eu acho que esse é o grande ponto. É esse o ponto central que o direito, e aí nós como operadores, devemos nos preocupar nos próximos anos. Até que ponto o ser humano vai ser simplesmente um apertador de botão que confia no Waze, Sim. ou se ele vai ter análise crítica sobre um determinado assunto. E ainda que ela capte isso que você falou, o vermelho, o verde, o amarelo, quanto o juiz vai usar disso, né? Pra julgar? Se ele não tiver nada de autonomia, zero, ela que tá decidindo, não ele. E quanto que o juiz vai ter de capacidade, de coragem ou de liberdade para Divergir. divergir? É. De divergir. Quanto que você não fica... você não tem um viés cognitivo de excesso de confiança na máquina. Então a nossa memória, é por isso que nossa memória tá tendendo a ficar cada vez pior, né? Muito. Com os anos. Porque a gente tá confiando mais nas máquinas e deixando pra lá a nossa memória. E as relações mais vazias. Mais vazias, consequentemente. Interessante isso, hein? Porque você, cada vez mais, você senta numa reunião para resolver problemas. Isso eu falo bastante em sala de aula. As conexões humanas, elas não são feitas numa sala virtual de 45 minutos. Elas são feitas ao longo dos anos. Né? Elas são feitas a hora que você senta, pergunta como é que tá a sua esposa, como é que tá a sua filha. Eu tive um problema assim, tive um problema assado, tô com um cliente. As relações humanas, elas se formam na hora do cafezinho, elas não se formam só na hora de resolver o problema. Então, esse é também um outro ponto que se discute muito. Existe toda uma ciência jurídica muito mais fora, infelizmente, do que no Brasil, que estuda as consequências da inteligência artificial no direito. Existe um autor, por exemplo, chamado Floridi, que o principal motivo de pesquisa dele é o uso ético de inteligência artificial. E nesse sentido, a Europa é muito mais desenvolvida, infelizmente, que o Brasil, sobre o uso ético e sobre o uso de comportamentos adequados na inteligência. Sobre isso, já que você falou desse assunto, estava estudando aqui, pra gente conversar, China. China é um problema, né, pelo que eu tava vendo. Porque eles têm um negócio chamado, do verde, amarelo e vermelho, score cidadão. E aí eles pontuam o cidadão de acordo com a crença religiosa dele, de acordo com a vida que ele leva, o tipo de vida, o emprego que ele tem. E aí vai formando castas, pelo que eu entendi. Essa eu não conheço. Você não conhece essa eu não conheço. esse score cidadão? Não, essa é nova. E aí eles vão julgando a pessoa, tem pontuação, né? O cara ranqueado. E aí ele fica no grau vermelho, no amarelo, no verde. Quem tá no verde tá super bem na China, né? E é um grupo limitado de pessoas, é tipo casta. Eu interpretei como castas, né? Essa eu não conhecia. E depois eu te mando, é muito interessante, né? Score cidadão, depois vai dar uma olhada. Uma loucura, né? Uma loucura. Outra questão também, né, Henrique, já que você tá falando disso, os carros autônomos, né? Porque na Alemanha eles estão muito desenvolvidos nisso, pelo que eu vi, com regras, inclusive. Se tiver aquela questão do Michael Sandel, que tem o trem ali, se vai matar a pessoa, ou mata a pessoa do trem, ou mata o cara que tá controlando. Mesma coisa no carro.
Se tem pessoas atravessando a rua, o carro autônomo, com 3 pessoas e 3 pessoas atravessando a rua. Quem que ele precisa Quem que ele precisa salvar? Quem que ele precisa salvar? Essa questão é muito interessante. É muito interessante. Então, esses são os debates éticos. Quando você Isso. tem um debate ético mais menos enviesado politicamente. Aqui a gente tem infelizmente a gente está vivendo um momento onde é difícil a gente fazer um debate político sem terminar, um debate filosófico sem terminar em política. Mas esse debate sobre os limites e a responsabilidade civil da inteligência artificial, esses debates são riquíssimos. A Europa tem debates extremamente profundos. Existe dentro do site do Parlamento Europeu regras específicas sobre desenvolvimento ético de inteligência artificial, uso adequado de robótica. E é óbvio que a gente precisa beber dessa fonte. E como é que está o Brasil? Já tem o marco civil da inteligência? Como é que é? Tem alguma previsão? Você tem o marco civil da inteligência artificial que está sendo debatido. Você tem a LGPD que trata num artigo só, que é o artigo 20, que fala das decisões automatizadas. O que você tem no Brasil é que, infelizmente, os debates científicos e a utilização científica, deixa eu te explicar melhor. O que você tem no Brasil, em termos de debate legislativo, é muito pequeno ante a complexidade do tema. Eu ia perguntar isso. O que você tem de marco civil da inteligência artificial que está sendo debatido assim, a passos de tartaruga, e o que você tem de LGPD efetivamente não são suficientes. Veja, a LGPD já não é suficiente para a realidade existente hoje. E também, se você não tem fiscalização, se você não tem sanção, e se você não tem juízes que entendam minimamente do que estão falando, você não tem basicamente, você tem uma lei nada, vazia. Praticamente, não tem você tem uma lei efetividade. vazia. Eu trabalho com a LGPD desde 2018. A lei é de 2018. Eu estudo ela desde 2018. E a quantidade de empresários que eu escuto falar, que eu escuto no dia a dia falar, isso é bobagem, essa lei não vai pegar, é enorme. Mas isso não é uma falha do empresário, é uma falha do sistema, porque esse empresário está normalmente lutando pela sobrevivência, ele está querendo pagar o final do mês dele. O que você tem hoje, efetivamente, é um efetivo descasamento entre o que se deveria discutir em termos legislativos e as proposições. A lei, o Marco Civil de Inteligência Artificial é muito superficial e ele não responde os principais desafios. Quais são os principais desafios? Bom, primeiro que eu tenho que ter uma lei que não evite o empreendedorismo. Eu tenho que ter uma lei que estimule a livre iniciativa. Ter mais uma lei no Brasil que é melhor não ter a lei. É melhor não ter. Então, essa lei ela tem alguns aspectos que ela veda o livre empreendedorismo. Mesmo que isso não fosse, é uma lei que ela trata o assunto de uma forma muito superficial. A inteligência artificial é muito mais profunda que isso. Uhum. Quando você, de novo, interage com o chat GPT e você faz isso de uma forma frequente, você vê a profundidade de programação que existe ali dentro. Uhum. A quantidade de raciocínio que existe ali. E a nossa lei não vai, essa que está proposta, ela não vai suprir os anseios, porque ela é criada por uma série de pessoas que não são efetivamente os usuários das ferramentas. Isso. Os técnicos. O sistema é fechado ou ele é aberto? Ou tem os dois? Ele não fala nem isso, ele fala. Nem isso. Ele é o fala, básico, né? Ele fala, vai ter uma autoridade nacional de inteligência. Você já tem uma autoridade nacional de proteção de dados. Por que não usar a mesma estrutura? E mesmo que você vá para uma autoridade nacional de inteligência artificial, vá para essa autoridade a partir do momento que você perceba que a autoridade nacional de proteção de dados é efetiva. Sim. E hoje ela tem uma atuação bastante aquém do que ela deveria ter. Então, o que você tem você tem uma legislação que já existe há 5 a 6 anos, tá? Você teve aí uma discussão de começo de vigência, tá? Mas que existe aí 5 a 6 anos. Você tem um marco civil, mas efetivamente o que você mudou no ambiente de desenvolvimento e no ambiente de usuários? Quase que nada. Então, se você tem isso, você tem uma lei que não é efetivamente aplicável, né? Você acaba não usando ela.
Esse não eu acho- pegou, né? Como o Eu povo acho diz. que eu acho que esse é o problema. É melhor. É difícil a gente ter uma lei perfeita. É, É quase que impossível você ter uma lei perfeita. Só que a lei tem que ser efetiva. sim. A gente estuda isso, Primeiro semestre da faculdade. Primeiro ano. né? A lei precisa ser socialmente Introdução ao direito. aceita. É, é. Tá, beleza. Você tem uma lei que a população Tá nem aí? não sabe se existe, o empresário não consegue cumprir, o governo não fiscaliza. O que você tem? Você tem as grandes multinacionais, as empresas de maior porte, os empresários conscientes, super preocupados em atender essa legislação, e vem a legislação muito mais como uma punição. Então, esse é um problema nitidamente brasileiro. Nossa. Né, e o cenário. Eu queria te dar boas notícias, Nossa Senhora. mas eu acho que. A gente tá engatinhando perto dos outros países, então. Muito. Muito. Porque eu vejo, por exemplo, Israel, que não é um bom exemplo, pelo que eu estava estudando aqui, pra gente conversar, é um péssimo exemplo. Mas o que ele faz? Não sei se você viu, depois eu te mando se você não viu. Eles têm um headset, que é tipo um fone de ouvido, pro cara que tá no aeroporto fiscalizando as malas. Você chegou a ver isso? É O muito. cara não faz nada. Ele põe o headset, a partir daí a inteligência começa a controlar o cérebro dele. É isso. E ele faz a verificação se tem arma nas malas, ele faz muito mais rápido, tipo, Muito mais 10 vezes mais rápido. Muito Consequentemente, o desemprego vai aumentar nessa área. Porque eu não preciso do cara. Ou não. Ou não. Isso é uma discussão que eu tenho muito com cliente. Eu tenho um cliente, tenho a sorte de ter um cliente, um daqueles clientes que viram amigos, um daqueles amigos que viram compadres. O Leonardo. E ele falou o seguinte, ó, não vai tirar o emprego. Muito pelo contrário. Só que é uma ferramenta que você precisa saber usar. É. Ela, Só que ela nessa- aumenta a produtividade do. O que ela vai tirar é um emprego daquele cara que efetivamente não sabe minimamente usar e nas tarefas eminentemente repetitivas. É a mesma coisa com o computador. O computador substituiu a datilógrafa. É. Na década de 40, a gente assiste filme de guerra. O que você assiste em filme de guerra? Você tinha centenas de pessoas que ficavam lá trocando comunicação com as outras, não é isso? É. E datilografando a informação. É. O datilógrafo hoje não existe mais. Você desempregou as pessoas, não necessariamente elas não vão estar empregadas naquela função. Naquela. A mesma coisa advogado. O advogado hoje que não sabe usar minimamente uma ferramenta de jurimetria, minimamente um chat GPT, ele é um advogado que ele ainda existe, só que ele trabalha numa velocidade infinitamente menor do que uma velocidade de um cara que sabe usar as ferramentas. É verdade. Eu costumo falar isso verdade. em sala de aula. Qual é o jeito mais seguro de transporte? É a pé. É o mais rápido? Não é, é carro. Por que você não vai usar essa tecnologia que existe carro? Da mesma forma, por que você não vai usar, você como advogado, não vai usar um mecanismo de inteligência artificial Sim. para aprimorar um texto, para melhorar um argumento, para te dar um contra-argumento, para ver se você tem uma fragilidade num determinado raciocínio, para discutir quando você está sozinho no seu escritório, sem colegas ali do lado. Ó, me ajude a montar um... A gente que é advogado, quantas e quantas vezes você já abriu um documento no Word e deu branco, você fala assim, puta, como é que eu começo? Tá lá. Uma baita ferramenta. Vai Verdade. substituir? Não, claro que não. Até porque, né, na nossa área especialmente, né, Henrique, você sabe disso, muitas pesquisas eu já fiz de jurisprudência, fala, monta pra mim aqui uma petição sobre tal ponto. Ele traz jurisprudência errada. Aí você vai buscar no Supremo, nem existe aquele número, nem existe aquela emenda. Ele cria tudo. Ele cria. Exatamente. Então é um perigo. É um Se não perigo. tiver o homem ali pra fazer a Mas verificação, não tem a verificabilidade, você vai produzir coisa muito errada. Mas no que ele é bom? Em formar o argumento. É. A ferramenta ela é boa para formar o argumento. É. Para escrever rápido e formar o argumento. Agora, capacidade de pesquisa, análise crítica, capacidade de tomar decisão, capacidade de aconselhar, isso ainda é o ser humano. Pode até ser que lá na frente a gente encontre, mas a capacidade disso, de troca, de conversas, isso ainda é ser humano, Também acho. né? Então, você que dá aula, eu que dou aula, é óbvio, você precisa ali, tem uma dúvida, olha, me dá o artigo de lei, ele talvez seja uma Ele traz. boa fonte ali para te dar um artigo de Ele lei. até prepara uma estrutura de aula se você pedir. Né? Mas aí quem vai fazer o papel ali de improvisar, trocar os pontos, é você. Porque Tirar já tem a manha. dúvida, É, dúvida. é você que tá ali. Então, eu sou um entusiasta, Eu também adoro. eu uso com bastante Eu frequência, também gosto. porque eu acho realmente uma ferramenta espetacular. E de verdade, como diz o Léo, meu amigo,
não vai substituir o cara que não souber usar e o simples apertador de botão. O carimbador vai, o datilógrafo vai. E eu tava vendo uma reflexão sobre esse ponto do headset que a gente tava conversando. O cara, então, olha que interessante, porque eu não tinha visto isso, até a nossa conversa aqui eu não tinha visto, não sabia que existia. Aí põe o headset, a partir dali ele fica dominado pela inteligência artificial. E ela controla ali a consciência dele. E aí algumas pessoas perguntaram ali, né, pra essa pessoa na palestra que eu tava assistindo online. Mas isso não fere a dignidade da pessoa humana? Eu também penso assim, porque o cara perde a personalidade dele. É como arremesso de, por exemplo, como arremesso de anões. O anão fala, eu quero ser arremessado, porque eu vou me sentir bem. Começou assim na França. Eu vou me sentir bem, feliz, tô enturmado aqui com a minha galera, a galera me leva pra tomar cerveja depois, que eu sou arremessado. Então eu quero ser arremessado. Mas, independente disso, arremessar o anão fere a dignidade da pessoa, porque transforma ele em coisa. É a mesma ideia agora para esse momento da revolução tecnológica, que eu tiro a consciência do cara e transformo ele em coisa, porque não é nada ali. É só um corpo que está sendo usado pela inteligência artificial. O raciocínio. Só que daí o cara que estava dando a palestra, ele respondeu, sim, concordo, mas e se? Quantas vezes a gente não trabalha no automático? Muitas vezes a gente trabalha fazendo uma coisa repetitiva. Você está pensando lá no fim de semana que você vai passar com seus amigos no churrasco. Você fica o dia inteiro fazendo nada. Isso é interessante. Não é interessante? A gente está sem o controle da nossa consciência também, muitas vezes. Quais momentos a gente está presente? Agora, nessa reunião, a gente está presente, tudo bem. Mas em muitos momentos a gente não está realmente presente. Na hora de você guiar o carro. Nesse momento, quem sabe a inteligência não possa controlar. Interessantíssimo. Essa eu não tinha pensado. Não é legal? E outra. Olha o impacto que isso poderia trazer, por exemplo, à medicina. Medicina robótica. Exatamente. Medicina robótica é um negócio... Capacidade do médico fazer incisões milimétricas. Então, eu acho que não tem retorno. Também a acho. gente precisa se adaptar. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. A legislação, ela no Brasil ainda, infelizmente, ela caminha a passos de tartaruga. Tá? Infelizmente, a legislação. E parece haver um descasamento enorme entre o que é o avanço tecnológico que está chegando e as discussões doutrinárias e jurisprudenciais que acontecem numa velocidade ínfima. Sim. Eu acho que o desafio nosso é casar essas duas realidades. Ou adotar um pressuposto de achar que os institutos que a gente tem hoje de direito, e aí falando de direito, são suficientes para dar vazão a esses problemas, o que não me parece correto. Não me parece correto. Né? Que você tem um funcionamento diferente. Você tem um funcionamento, inclusive um funcionamento do humano. Esse exemplo que eu acho que você trouxe de Israel é fantástico. Né? E você transforma um ser humano ali num passageiro numa situação. Numa coisa, na acepção jurídica da palavra, numa coisa. É isso. Exatamente isso. É interessante isso, né? E tem aquela questão também do reconhecimento facial presencial, né? No mesmo momento. Você viu? Passa o carro, né? Tem países que já tem isso. Passa aquele carro com a câmera em cima e ele vai fazendo o reconhecimento de quem está ali na rua, na região. O que pode ser ótimo. Ótimo para a segurança. Ótimo. Pra segurança. Mas aí, como vai ser usado isso para outras finalidades? Será que pode? Será que não pode? Posso classificar as pessoas com base nesse critério? Você vai ter que regular. Chance de erro. Porque daí a polícia vai para cima de um cara, por exemplo, porque ele é negro. Porque a inteligência identificou que ele é perigoso. Vai para cima dele, vai pro chão, faz o cara no chão, que nem o George Floyd, mata o cara. Isso não tem dúvida. Olha o perigo. Isso é uma discussão enorme do ponto de vista ético. Isso a gente chama isso de caixa preta do algoritmo. Isso aí. São os vieses e os preconceitos que existem ou na ferramenta ou na base de dados. Uhum. A base de dados que você tem, ela é a base de pesquisa que você tem. Então, se sua base de dados ela é formada por pessoas de uma determinada... Esses casos são emblemáticos. É muito comum, foi muito conhecido o exemplo de a Amazon. A Amazon, ela desenvolveu um mecanismo para fazer seleção de executivos. Num determinado momento, os caras perceberam que a seleção de executivos não tinha gente que não fosse caucasiano e homem acima de 45 anos de idade. Quando foram ver, não é só porque o mecanismo, a fórmula matemática, porque existem fórmulas matemáticas. Não só a fórmula estava enviesada, como a base de dados estava enviesada. Qualquer imagem social de executivos de uma multinacional que a gente tem na nossa
No nosso psicológico, a gente imagina executivos É como verdade. homens caucasianos acima de 45 anos. É. Foi isso que a ferramenta induziu. É. Essa é a realidade que você busca através da ferramenta? Óbvio que não. Então, de toda... isso a gente estuda e chama-se caixa preta do algoritmo. Existe um livro espetacular que chama The Black Box Society, que é exatamente isso. Você, de certa forma, como você cria essa série de algoritmos, você só vê aquelas situações que você está predisposto com a sua base de dados. Por isso que se você pesquisa viagem no seu Instagram, ele só vai aparecer viagem no seu Instagram, e vai aparecer viagem no Netflix, e vai aparecer viagem na Apple, e vai aparecer viagem no YouTube. Então, porque você tem um viés da programação, o que pode ser muito bom, porque ele vai me trazer coisas que obviamente são consumíveis por mim, e são coisas que eu não vou perder tempo com outras, mas pode ser ruim, porque eu induzo de uma forma muito profunda o comportamento. Um outro ponto também que tem muita discussão é: precisa haver um nível de transparência. Isso é legal. Precisa haver um nível de transparência. Explicabilidade, né? Explicabilidade. Eu tava vendo isso aí. Explicabilidade. Existem associações, inclusive, existem legislações europeias sobre explicabilidade. O que é explicabilidade? Não é você, obviamente, explicar qual é a fórmula matemática. Ninguém quer saber, né? Ninguém quer saber, assim como não quero saber. É. Eu sou um péssimo motorista e conheço quase nada de carro e não me interesso muito. Eu quero saber se o carro é a combustão, o carro é elétrico. Se é seguro, funciona se bem. é seguro, quantos airbags tem e ali se tem eventualmente uma motorização que para mim não significa nada. A mesma coisa com a inteligência artificial. Eu não vou querer saber se ela... Agora, eu quero saber que eu estou diante de uma ferramenta de inteligência artificial, que ela foi programada para resolver um tal problema, que a base de dados... Isso eu acho que é a explicação, assim como você tem a explicação do funcionamento, mais ou menos, do motor. Você não precisa saber o que é uma vela, um pistão, um cilindro. Eu, por exemplo, não sei. Sou péssimo nisso. Então, eu acho que esses são os pontos que a gente precisa debater de uma forma profunda, debater na academia, nas faculdades, porque a gente está exposto a toda hora. Até o STJ jogou, né, essa questão em 2014, se não me engano, score de crédito, que as inteligências podiam fazer o score de crédito às empresas e verificar a vida do cara para conceder um crédito ou não. Só que ele tinha direito de saber, com base na explicabilidade, direito de saber o motivo que teve a recusa do crédito para ele. Nesse ponto, a LGBT perdeu uma baita de uma oportunidade. Que ela traz isso, que é o artigo 20. Ela fala, olha, todas as situações de decisões, ela chama isso de decisão automatizada. Todas as decisões automatizadas, você tem direito à revisão. Tá, revisão por quem? Pelo mesmo mecanismo, está revisto. Ou a revisão por um ser humano, porque essa era a redação original. E aí a lei sofreu uma alteração posterior. Revisão por quê? Com base em quais critérios? E aí ela fala, não, você tem que explicar os critérios e tem que tornar a ferramenta auditável. Tá, até que ponto essa auditabilidade não fere os segredos industriais? Porque eu sou ser humano também, se eu estou em score de crédito, concedendo um crédito ou não preciso justificar para você. Qual que vai ser a diferença de um ser humano falar não e de uma ferramenta de inteligência artificial falar não? O gerente de banco ele é obrigado a justificar o porquê que ele concedeu o crédito ou não, e por que a máquina faria. Então, a gente precisa entender exatamente... É interessante isso. Por isso que é importante a gente entender o seguinte, toda forma de legislação, ela precisa partir de discussões profundas de quem opera na área. Sim. De quem programa, de quem desenvolve, de quem usa. Não vai ser um bando de 5, 6 deputados que vão chegar nessa conclusão. Porque são pessoas que não estão muito longe da realidade. Tem uma comissão técnica, né? Consultas públicas. Aí sim você tem uma legislação que serve para regular alguma coisa. Entende? E pegar a experiência do direito comparado também, né? Como você disse, da Com União Europeia. Com certeza. Tem uma puta legislação. Com certeza. Aproveitar isso. E disponível. Então. Se você quiser, você entra no site da Comunidade Europeia. Agora a gente consegue ter acesso em português. Você não tem nem a barreira da língua. E não é em português de Portugal, é em português do Brasil. Nossa. Então, por isso que eu assim, eu sou entusiasta da tecnologia, acredito muito, mas
Eu acho que a legislação é muito descasada da realidade, entende? Porque você tem um empreendedor que ele precisaria ter uma legislação que fomente ele ao empreendedorismo. Que das duas uma, ou ele não vai respeitar a legislação, ou ele não vai empreender. E a gente não quer nenhuma das duas coisas, percebe? Então, longe de ser no meu humilde entendimento, longe de ser uma legislação boa, a LGPD também tem as suas falhas. Uma delas, esse do artigo 20, que eu acho que é mal colocado na legislação. Quando você fala, por exemplo, decisão automatizada, você às vezes nem dado pessoal você tem, porque você está trabalhando com dados anonimizados. Sim. Então, você tem algumas incongruências técnicas na própria... que pecam contra a credibilidade. O problema, eu acho que o problema é de credibilidade também. Sim. Né? Eu acho que tem um problema de credibilidade na legislação. E você acha que no direito, em razão do direito ser mais conservador, porque é uma carreira conservadora, a gente vê pessoas conversando ainda em latim, é bonito, mas ainda é conservador, muito conservador. Muito. Isso tem um impacto maior, assim, para o pessoal avançar para a inteligência e falar, é isso, tecnologia? Com certeza, né? Não tem dúvida. Atrapalha, né? Não tem dúvida. E a nossa profissão, ela é uma profissão que a tecnologia está mudando, graças a Deus, mas não é todo cliente, por exemplo, que aceitaria uma petição feita com a ajuda de inteligência artificial. Exatamente. Sabe? Já com muitas exceções, né, especialmente de empresas multinacionais que já aceitam isso, porque isso é cultural, o empresário médio brasileiro, ele ainda quer saber que o advogado cuidou do assunto dele de forma artesanal. Isso é visto quase que como um tabu, percebe? E mesmo nas faculdades de direito, né, isso é visto como quase um tabu. Sim. Você falar que você usa... Eu até acho que você botar uma petição para o ChatGPT fazer, eu acho isso um exagero. Um exagero. Agora, botar um ChatGPT para melhorar um argumento, para melhorar a escrita, para corrigir português, para dar um contra-argumento. Poxa, isso precisaria ser estimulado, fortalece. E fortalece quem está interagindo, porque você tem um cara interagindo ali. Um cara que está fazendo as perguntas corretas. Sim. Né? Então, mas eu acho que é um tabu e acho que estamos melhorando, talvez numa velocidade um pouco mais demorada, mas sem dúvida nenhuma uma melhora. Sem dúvida nenhuma. Interessantíssimo. Henrique, foi fantástico conversar com você aqui hoje, foi super bacana. Você viu como passou rápido? Passou rápido. Super leve, a gente vai conversando e tal. Eu falo bastante também, né? Não, mas foi ótimo. Falou muito bem, obrigado. Acho que dá pra gente fazer mais um, né, daqui a um tempo, para continuar essa questão de inteligência que ela acelera mais rápido do que os podcasts, né? No próximo vai ter coisa que a gente não falou aqui hoje, fala, pô, já criaram tal coisa. Tomara que se impulsione nos agregadores de áudio, e esse podcast também serve para isso, para motivar o pessoal ali, né? O pessoal que assiste a gente é mais da área jurídica, a ficar impulsionado pela inteligência e utilização, né? É isso aí. E cada vez mais capacitados. Então, obrigado pela presença. Eu que agradeço de novo. Poxa, a porta sempre aberta para você aqui. Foi um prazer. Obrigado aí pelo pessoal da técnica aí que deu o suporte. Parabéns pela